boa tarde. Exatamente 13h30, no meu 13h30, né, pessoal? 13h30, vamos iniciar a nossa aula aqui no curso técnico em recursos humanos, a nossa disciplina de comunicação organizacional, né? E hoje nós temos um tema sobre comunicação institucional, né? Boa tarde a todos os professores mediadores, a todos os alunos que estão aí já no ponto de assistir a nossa aula. Boa tarde à nossa professora assistente Rosário. Boa tarde ao nosso diretor de imagem Isnaba, tá? Vamos lá começar a nossa aula. Lembrando, né, que semana passada nós tivemos aí uma semana, né, com um feriadão assim bem, né, prolongado, né? E aí a gente vai também falar aqui sobre o assunto do dia 20, tá, pessoal? Nessa aula de comunicação institucional, a gente vai falar sobre o assunto da aula do dia 20, para que a gente possa entrar aqui realmente no tema de hoje, dia 27. Tá bom? Então, vamos lá. O objetivo do conhecimento histórico e evolução dos conceitos de comunicação organizacional no Brasil, tá? Que foi o tema da aula do dia 20. E o tema de hoje, comunicação institucional. Bom, o objetivo da aula: conhecer como surgiu a comunicação organizacional, que é algo que a gente já vem falando desde o início da disciplina, e caracterizar os principais meios de comunicação interna e externa. Da teoria à prática, resoluções de questões durante a aula, né? E dando o tempo, certo? A gente resolve, não dando, aí leva para casa, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com o tema do dia 20, para que a gente possa entender o tema de hoje, que é comunicação institucional, tá? Bom, histórico e evolução dos conceitos da comunicação organizacional do Brasil. Nós sabemos que no Brasil, né, segundo Torquato do Rego, que é um dos pesquisadores dessa área de comunicação nas organizações, os estudos da comunicação nas organizações originou-se no país por meio do jornalismo empresarial. Mas nós sabemos também que antes, né, a imprensa tinha um problemazinho, né? O jornalismo ele não podia, a imprensa não podia publicar tudo, porque tínhamos a censura, né? Imagina no tempo de hoje ter censura. Como é que ia ficar essa comunicação organizacional? Não é verdade? Fabiana Rodrigues, boa tarde, da Unidade Escolar Araújo Luiz, em Picos, tá? Batalha, Jatobá, já estão aí a postos, né? Boa tarde. Bom, a primeira publicação empresarial no Brasil foi o Boletim da Light, em 1925, cerca de 100 anos depois da primeira publicação mundial. Na década de 60, houve uma expansão dos departamentos de relações públicas e de relações industriais. Relações públicas e relações industriais nas empresas multinacionais, e as publicações passaram a ser mais valorizadas para atender às novas demandas da comunidade e da opinião pública, tá? Com a melhoria na qualidade das publicações, porque é lógico, gente, que as organizações elas acompanham a evolução. E hoje a organização tem que acompanhar a evolução tecnológica. E é o que toda organização quer: melhorar a qualidade das suas publicações, melhorar a qualidade da comunicação organizacional. E com a melhoria na qualidade das publicações e aperfeiçoamento dos profissionais, porque os profissionais também têm que se especializar, têm que se capacitar, têm que se qualificar, né? Dessa área, percebeu-se a necessidade de quê? De aprimoramento daquilo que seria denominado de comunicação organizacional, tá? Bom, essa origem, marcada pela utilização de publicações empresariais, atrelou o entendimento da comunicação organizacional à utilização de instrumentos para aproximação da organização com seus públicos, tá? E as principais mudanças no cenário mundial que protagonizaram o surgimento do jornalismo empresarial e da comunicação organizacional são destacadas por Crush. Dentre essas mudanças, nós podemos ver
A automação proporcionada pelo progresso das indústrias, à medida que ia tendo a evolução e o desenvolvimento e o progresso das indústrias, iria ter também a área de automação, que modificou as relações entre empregadores e empregados. Tá? Divisão do trabalho e maior especialização em função da criação de unidades separadas na estrutura organizacional. Tá? Êxodo de pessoas do campo para a cidade para trabalhar como operários nas indústrias. Isso forçou também muito, gente, a especialização de pessoas, de profissionais. Tá? As facilidades características ao regime de produção de massa criam um cenário de competição entre as organizações, exigindo maior esforço para promover seus produtos e serviços. Outras mudanças, o crescimento tecnológico, né, que até hoje está proporcionando muita evolução, tá? E proporcionando naquela época o barateamento dos processos de editoração e impressão, facilitando a produção de publicações. O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e das indústrias influenciou o comportamento das empresas que viram a necessidade de dar informações aos públicos. Tá? A conscientização do operariado, fazendo despontar a imprensa sindical, instigando assim o aparecimento da comunicação empresarial como forma de reagir à nova realidade. Bom, nesse contexto de todas essas mudanças observadas, né, as organizações se veem obrigadas a criar novas formas de comunicação para lidar com seus públicos, caracterizadas principalmente por publicações dirigidas aos empregados e ao público externo, mediante publicações voltadas para a apresentação de novos produtos. Tá? O período descrito foi marcado pelo caráter instrumental da comunicação, que era compreendida a partir das diversas publicações destinadas aos públicos com os quais as organizações se relacionavam. Bom, tais publicações eram produzidas de maneira aleatória, com pouca qualidade, sem a realização de pesquisa. Olha só a importância. Vai publicar algo, tem que pesquisar, tem que realizar uma pesquisa para dar uma qualidade melhor na informação, tá? Então, essas publicações, quando eram produzidas de maneira aleatória, eram sem qualidade, porque não tinha uma pesquisa, né? E com uma comunicação que se originava do alto escalão empresarial. Já na década de 80, Kunsch, a partir do pensamento de Mambe, destaca novos olhares sobre a comunicação organizacional, chamando a atenção para o contexto complexo que envolve as organizações e os seus atores sociais. Bom, dentro do histórico e evolução, a gente também vê o histórico e evolução de alguns conceitos. A comunicação nas organizações podem estar relacionadas aos aspectos interpessoais, às relações interpessoais, organizacionais e também sociais, bem como aos processos de pessoas, mensagens e significados. Nesse sentido, Kunsch destaca as relações construídas no contexto das organizações da seguinte maneira, tá? Construção de relações. Trata-se de um processo, a comunicação, tá? De acordo no sentido de Kunsch. Trata-se de um processo relacional entre indivíduos, entre departamentos, unidades e organizações. Se analisarmos profundamente esse aspecto relacionado da comunicação do dia a dia nas organizações, interna e externamente, percebemos que elas sofrem interferências e condicionamentos variados, de uma complexidade difícil até de ser diagnosticada,
dando o volume de diferentes tipos de comunicação existentes que atuam em distintos contextos sociais. A comunicação organizacional, segundo a análise de Kuhn, apresenta-se de diferentes modalidades que permeiam suas atividades, né? A comunicação institucional, olha só as modalidades, tá? Comunicação mercadológica, comunicação interna e a comunicação administrativa. Lembram da aula passada? A aula passada, nós vimos um quadro sobre essas modalidades de comunicação. Vimos também que se tem, para formar um processo, um projeto de comunicação organizacional, as 4 modalidades têm que se fazer presente. Nós vimos isso, tá? Na aula passada. A autora ressalta o conceito de comunicação integrada e que aponta para uma comunicação organizacional, em que essas diferentes modalidades, apesar de suas diferenças e peculiaridades, possam atuar de maneira harmoniosa, buscando alcançar, né, de maneira eficaz os objetivos da organização. Bom, de acordo com Kuhn, entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. Quais são as áreas que a gente viu sobre essas modalidades de comunicação? A gente viu a área da propaganda, a gente viu a área da publicidade, do marketing, das relações públicas, certo? Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, que formam o quê? O mix, que formam o composto da comunicação organizacional. Então, por esse pensamento e estudo de Kuhn, o que é que a gente pode imaginar? Que a comunicação organizacional ela é formada por esse composto, por essas 4 modalidades. Certo? Para Curvelho, a comunicação organizacional precisa ser analisada como um fenômeno, que é um processo que constitui e reconstitui, tá, a organização. No entanto, o autor ressalta que a qualidade da comunicação nas organizações só vai ocorrer quando sua direção dispuser as informações para todos. A comunicação só ocorre se tiver informação para todos e não somente para a alta hierarquia ou não somente para um certo departamento. Certo? Quando se fala de todos, tendo como princípio a verdade, respeito às diferenças individuais, prezando sempre a gestão participativa e proporcionando oportunidades de mudança necessária a todos. Quando se fala de todos, neste modo de pensar, nós temos o público interno e o público externo, aqui representados pelos consumidores, a sociedade, e aqui representado pelos colaboradores. Ok? Quando se fala da gestão participativa, é que todos têm direito
nas decisões da organização. Ok? Bom, ao fazer uma revisão de literatura, Schroffenecker destaca 3 modelos, olha só, ou perspectivas para a comunicação organizacional. Batalha falando que o áudio está oscilando. O áudio está ok, Isnaba? Mais alguém na situação de batalha? Sobre o áudio? Hoje pela manhã também o áudio estava meio ruim em alguns. Janiele Brito, boa tarde. Mais alguém, gente? Olha, aqui o áudio está ok. Eu gostaria que aí me falasse se mais alguém está na mesma situação de batalha. Tá? O áudio em batalha está oscilando. Tá certo? Bom, 3 modelos ou perspectivas para a comunicação organizacional apresentados por Daniels, Spike e Papa, que se caracterizam pelo modelo tradicional, o interpretativo e o crítico. Tá? No modelo tradicional, a comunicação pode ser medida, a comunicação pode ser padronizada e classificada e está relacionado diretamente com a eficiência organizacional. Olha aí, Janiele Brito também falando que está com o áudio oscilando. Né? Janiele, de onde é que você... Qual é teu município, Janiele? Qual é a sua unidade escolar? Diga aí. Tá. Pessoal, está oscilando só no YouTube ou está oscilando no IPTV? Ou está oscilando nos dois? Hein, gente? Me responda aí, porque o diretor de imagem quer saber, tá? Bom, tradicional está relacionado diretamente com a eficiência organizacional. O modelo interpretativo entende as organizações como cultura e espaço em que as pessoas podem compartilhar significados, tá? Concentrando-se no processo simbólico em que a realidade organizacional é socialmente construída. No modelo crítico, a organização é vista como instrumento de opressão. E a comunicação, instrumento de dominação. Baldissera salienta que a comunicação que ocorre nas organizações não se reduz aos espaços físicos. Não obedece, olha aí, lá em Madeiro do Piauí, unidade escolar Santa Terezinha, também, né? Em Madeiro e Batalha o áudio está oscilando, tá? Bom, comunicação que ocorre nas organizações não se reduz aos espaços físicos, não obedece às simplificações, não permite ser fragmentada e não se restringe ao planejado e executado a partir de ações de relações públicas, publicidade e propaganda, assessoria de imprensa e marketing, tá? Marchiori reforça também que a comunicação organizacional deve ir além da produção de veículos de comunicação. Prestem atenção no pensamento de Marchiori. Ele diz o seguinte, que a comunicação deve ir além da produção de veículos de comunicação. Ou seja, olha aí, Flávia Vieira falando que o áudio está ok, beleza, tá? Aqui está ok, eu só quero saber se onde está oscilando o áudio, se é pelo YouTube ou pelo IPTV. Tá? Bom, Marchiori diz que vai além da produção de veículos de comunicação. Certo? Vai além de produzir um veículo, um meio. E que isto não confere à organização o status de uma empresa que pratica comunicação organizacional.
A empresa pode ter vários meios de comunicação, tá? Pode ter vários veículos de comunicação. Né? Olha aí, Batalha falando que o áudio está oscilando é no IPTV. Tá? Tá vendo aí? Então, a comunicação pode ser medida e padronizada e pode ser um instrumento de opressão de acordo com o modelo crítico. São 3 modelos ou perspectivas para a comunicação organizacional. Isso, Marcos, do modelo crítico. Tá certo? Quando se fala modelo de instrumento de opressão, né, e a comunicação instrumento de dominação, é como se a comunicação ela pudesse dominar um certo grupo de pessoas. Como se a comunicação pudesse dominar uma comunidade, né? Certo? Isso no modelo crítico. Tá? Bom, voltando aqui pelo pensamento de Marchiori, quando ele diz que uma empresa, apesar de ter vários veículos de comunicação, não quer dizer que ela, né, pratica comunicação organizacional. Tá? Para a autora, há um novo paradigma nessa área que valoriza a interação dialógica e evidencia a postura do diálogo como a melhor maneira de resolver conflitos. E nós sabemos, vocês também já tiveram uma disciplina de relações interpessoais e sabem que a melhor maneira de resolver conflitos é através do diálogo. Detalhe, esse pensamento de Marchiori quer dizer o quê? É como se você tivesse várias ferramentas implantadas na sua empresa, várias ferramentas de qualidade, e você não saber usar nenhuma. E aí, eu posso dizer que a sua organização, ela tem uma gestão de qualidade só porque tem ferramentas? Não. Né? Não adianta ter ferramentas de qualidade e não saber usar. Não adianta uma organização ter um código de ética e conduta e não ter atitudes éticas com os colaboradores, com os funcionários. É isso que o Marchiori quis dizer em relação à comunicação organizacional. Não adianta um profissional ter o seu código de ética profissional e ser totalmente antiético, agindo como um profissional. Certo? É como se tem a lei e a lei não é cumprida. Beleza? Pois ele quis dizer isso em relação a uma empresa que pratica comunicação organizacional porque só tem meios, produz. Não, isso não quer dizer nada. Certo? Paz Landim, olha aí, Batalha diz que Paz Landim também o sinal está ruim. Né? Eu creio que o sinal esteja ruim, gente, por conta da chuva. Olha aí, já ia falar, viu, Paz Landim? Né? Hoje pela manhã também estava ruim, ontem também, tá? Ontem estava mais ainda, porque é quando teve mesmo a chuva pesada, certo? Bom, em relação que a melhor maneira de resolver conflitos é o diálogo, detalhe, tem um ponto aqui, tá? O que nós aprendemos no início da disciplina? Que comunicação não é falar, é o ouvir. Isso depende muito do que a pessoa vai ouvir e interpretar. Aí começa a comunicação aí. Em relação ao diálogo, da mesma forma que não são todas as pessoas, e vocês sabem disso, não são todas as pessoas que são abertas a um diálogo. Começa o conflito aí. Como é que eu vou resolver um conflito organizacional se a outra organização não está aberta a um diálogo? Se os meus colaboradores não estão abertos ao diálogo? Como é que vai se resolver um conflito organizacional na questão da comunicação se o meu gestor não é aberto ao diálogo, se ele não tem diálogo com nenhum funcionário, se ele não conversa com nenhum funcionário? Conflitos vão existir sempre. E isso vai se tornar o quê? Uma barreira de comunicação. Tá? Nem todo mundo é aberto ao diálogo, por quê?
Vocês imaginam por que nem todo mundo aceita sentar e dialogar para resolver um conflito, para resolver um problema? Vocês imaginam aí por quê? Porque são pessoas diferentes. Nem todo mundo aceita o que o outro pensa. O fato de você sentar e conversar não quer dizer que você vai aceitar. Você tem que sentar, ouvir, dialogar. Você mostra a sua forma de pensar, o outro mostra a forma de pensar e entra num consenso para que haja uma harmonia nesta relação interpessoal. Tá? Bom, diante do que a gente viu no primeiro tema, que foi o tema da aula do dia 20, né? É muita coisa, só que a gente tem que resumir, né? Então, a gente falando sobre relações interpessoais, comunicação organizacional, e a gente entra no tema, né, de hoje, tá? Que é comunicação institucional, tá? A eficácia da comunicação organizacional integrada. A comunicação organizacional engloba todas as formas de comunicação utilizada pelas empresas para se relacionar e interagir com seus públicos. Quais são as formas de comunicação utilizadas pelas empresas? Quais são os modelos? Né? A gente já citou no primeiro tema da aula, tá? Hoje em dia, não existe organização que não disponha de processos comunicativos. Né? Hoje em dia, toda organização, toda empresa, todo órgão privado, seja na esfera pública ou privada, ela se preocupa do processo comunicativo. Em seu caráter empresarial, a comunicação é definida por Nassa e Figueiredo da seguinte forma: comunicação empresarial é o somatório de todas as atividades de comunicação da empresa, elaborada de forma multidisciplinar, a partir de métodos e técnicas de quê? Métodos e técnicas das áreas de relações públicas, jornalismo, lobby, propaganda, promoções, pesquisa e marketing. E direcionada a quem? À sociedade. Formadores de opinião, consumidores, colaboradores, trabalhadores, fornecedores e parceiros. Elaboração esta que tem sempre como referência básica o planejamento estratégico da empresa. Vamos pensar nesse conceito aqui, tá? Nessa definição de comunicação organizacional, que é a comunicação empresarial. Diz o seguinte, que está direcionado a quem? Eu estou direcionando a minha comunicação, o meu processo de comunicação para alguém, tá? Olha aí, áudio ruim demais. Paz Landim, o áudio está ruim, não estamos ouvindo. Né? Olha só, Paz Landim, olha só, usem o YouTube, tá? Vê se melhora um pouco. Aqui pelo IPTV estão ouvindo ok, tá? O áudio está ok, certo? Direcionada a quem? A sociedade, formadores de opinião, consumidores e colaboradores, que são os trabalhadores, fornecedores, parceiros. Então, a comunicação, esses métodos são direcionados para o público externo e interno. Certo? Elaboração esta que tem sempre como referência o quê? Essa elaboração tem que ter uma referência básica. Tem que ter a base, tem que ter a origem. Está onde? No planejamento estratégico da empresa. E aí um aluno vai e pensa, professora, então todo o processo de comunicação de uma empresa, ele já tem que estar inserido, né? O processo de comunicação organizacional, o planejamento tem que estar inserido também no planejamento estratégico da própria empresa. Tá? Se a gente fala que é um planejamento estratégico,
a gente já pensa o quê? Que esse processo de comunicação organizacional, ele é a longo prazo. Por quê? Porque ele é estratégico. Nós aprendemos aqui, vocês aprenderam com os outros professores também e outras disciplinas, o quê? Que o planejamento estratégico, ele é a longo prazo. O tático, médio prazo e o operacional, curto prazo. Se é um processo de comunicação empresarial e que eu tenho que melhorar essa comunicação entre o público externo e interno, tem que ser o estratégico, é a longo prazo, porque eu tenho que buscar sempre o quê? A melhoria dessa comunicação. Tá? Paz Landim falando que continua ruim no YouTube. Né? E Daiane, boa tarde. Leidiane Lima, boa tarde. Tá? Olha, Paz Landim, aqui tá ok. Certo? Beleza? Bom, as organizações em geral, como fontes emissoras de informações para seus mais diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus atos comunicativos causam os efeitos positivos desejados, certo? Ou são automaticamente respondidos e aceitos pela forma como foram intencionados, ok? É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que permeia todo o processo comunicativo. Com a evolução dessa área, oriunda da revolução tecnológica, nos últimos anos a autora reconhece que as organizações não devem se limitar somente a quê? Divulgar somente os produtos e serviços. Mas elas devem expressar a sua identidade diante do público e contribuir para o imaginário social deste. Ao ampliar os canais de contato com os diversos stakeholders, as novas tecnologias criaram um ambiente comunicacional mais fragmentado. Pessoal, nós estamos evoluindo. Sua empresa quer evoluir. Sua organização, tá? Sua cooperativa. Vamos levar para a vida real. Eu disse o quê? Que a primeira empresa da gente, quando a gente nasce, é a vida da gente. Então, qual é a nossa primeira organização? É a nossa vida, tá? Então, nós queremos evoluir, certo? É o que a gente quer, é evoluir. Assim como a nossa empresa. Eu estou divulgando somente meu produto e meu serviço, mas eu não posso parar por aí. Né? Eu tenho que expressar a minha identidade. Eu tenho que fazer um diferencial. Expressando minha identidade diante do público. Como é que eu faço isso, professora? Vamos supor que a sua empresa, né, trabalha com óleos essenciais. Vamos supor que a sua organização trabalha com óleos essenciais. Você só vai divulgar que você vende todos os óleos essenciais e que é o produto, que você vende os óleos essenciais, mas não vai descrever sobre o óleo, para que serve, os benefícios, quem pode usar, quem não pode, como usar, de que maneira eu posso usar. Você não vai descrever isso? Você tem que fazer um diferencial. Vamos supor que eu estou em uma empresa e a Flávia, né, a Flávia Vieira, chega na minha empresa, né, me procura ou procura qualquer vendedor e diz assim, eu quero um óleo essencial para ansiedade. E aí meu vendedor vai mostrar, tá aqui, olha só a diferença, né? Aqui nessa estante tem todos os óleos para ansiedade. A Flávia vai chegar diante, né, a prateleira, vai ver as opções e ela vai dizer, e aí? Né? Tem várias opções aqui. Não me informaram o preço, a melhor marca, né? Como é que eu uso, de que forma eu uso, se realmente serve para mim, né? Então, tem que fazer um diferencial.
Aí a Flávia chega em outra loja, outra organização, outra empresa. E aí o vendedor fala, Flávia, nós temos esses olhos para a ansiedade. Como é a sua ansiedade? Né? Você só fica ansiosa depois do trabalho? Ou já é diagnosticado mesmo a sua ansiedade? Ela vai dizer, não, quando eu tenho muito trabalho, quando eu tenho muita prova na escola, eu fico ansiosa, eu começo a comer demais. E aí o vendedor esperto vai e fala, pois eu tenho esses olhos para ansiedade, você pode estar passando quando for dormir, em tal local do seu corpo, né? Ou então você pode usar esse tipo de óleo que você pinga uma gotinha num chá ou num leite, e aí ele vai explicando. É isso que tem que formar a identidade. A identidade é essa, é o diferencial da sua empresa, é o diferencial da organização. Tá? É você melhorar o processo de comunicação. Porque vender e mostrar só o produto e vender, tá aqui, escolha, passa lá no caixa e paga. Esse processo de comunicação aí, né, tá deficiente, certo? Nesse contexto, para manter a consistência dos processos comunicacionais empresariais, Kunz passou a defender o alinhamento das iniciativas de comunicação com os diversos públicos, tanto externos como internos, em todos os pontos de contato, adotando assim um pensamento integrado. Tá? Dessa forma, a estratégia para comunicar com o público é saber planejar. A comunicação organizacional integrada, abrir canais de diálogos e ouvir a opinião pública, né? Auscultando os seus anseios e suas necessidades. De que adianta eu vender? Estou vendendo, né? E aí eu parei de vender porque ninguém procura mais. Eu nem procuro saber por quê. Você não vai procurar saber por quê ninguém está comprando na sua loja, na sua empresa? Eu procuraria. Eu ia escutar meu cliente. Eu ia ouvir meu cliente. Né? Em relação, primeiramente, ao atendimento na minha empresa. Como é o atendimento da minha empresa? Você foi bem atendido? O atendimento foi de qualidade? Prestaram um serviço de forma eficiente? Né? Você fez reclamação de algum produto? Se a pessoa disser assim, fiz, e aí como foi? Resolveram? Eu iria me preocupar. Tá? Em planejamento de relações públicas na comunicação integrada, Kunz compreende os sistemas e processos da comunicação integrada a partir de suas 4 grandes áreas. Primeira área, comunicação administrativa. Segunda área, comunicação mercadológica. Terceira área, comunicação interna. E a quarta, que é o tema, comunicação institucional. Tá? Observem esse composto da comunicação organizacional integrada. O termo integrada, a gente já pensa em quê? Que são as áreas de comunicação que se integram e formam o composto de quê? Formam a comunicação organizacional. Ou seja, a comunicação organizacional é a integração das 4 áreas de comunicação, que é a comunicação institucional, comunicação mercadológica, interna e administrativa. A interna e a administrativa é onde tem-se os fluxos, a rede formal e informal e os veículos de comunicação. Na comunicação mercadológica, a gente já viu em aulas anteriores que a mercadológica a gente lembra de quê? De mercado. Então, é vender a minha imagem, vender o meu produto, vender o meu serviço. Eu tenho que fazer o marketing, a propaganda, promoção de vendas, feiras e exposição, o marketing direto, o endomarketing. Né? Merchandising, a venda pessoal. Tá? E a comunicação institucional envolve o quê? As relações públicas, né? O jornalismo empresarial, a assessoria de imprensa, editoração multimídia, imagem corporativa.
né? Propaganda institucional, marketing social, o marketing cultural. E para isso, eu preciso de quem? Eu preciso da comunicação interna, eu preciso da comunicação administrativa, eu preciso da comunicação mercadológica. Ou seja, tem que ter integração e interação entre essas áreas da comunicação. Se não tiver, não tem uma comunicação organizacional eficiente. Tá? Bom, e aí a comunicação institucional. Nesse sistema que a gente viu, nesse sistema integrado, a comunicação institucional é a parte que evidencia o lado público das organizações e é a principal área a ser abordada nesse assunto. Tá? Segundo o Kusch, ela é responsável direta por meio da gestão estratégica das relações públicas. Gestão estratégica, a gente lembra de quê? Lá do planejamento estratégico. Por meio também pela construção e formatação de uma imagem, prestem atenção nesses termos, imagem e identidade corporativa forte e positiva de uma organização. E aí você se depara com dois termos que muitos pensam que é a mesma coisa, imagem e identidade. A gente vai ver posteriormente em outros slides, né, mais para frente, sobre isso. Bom, em uma tese, isso aqui é uma tese. Quando a gente fala de tese, é que foi defendido por Selma Mello, no seu doutorado, Comunicação e Organização na Sociedade em Rede, Novas Tensões, Mediações e Paradigmas. Ela acredita que, ao tangibilizar os valores, a imagem e a reputação da organização, a marca institucional contribui para conferir maior valor e credibilidade às marcas mercadológicas. Ora, Luiz Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Ora, se eu estou tangibilizando os valores, a imagem e a reputação da organização, né? É lógico que a minha marca ela vai contribuir para conferir um maior valor e dar credibilidade, né, às marcas mercadológicas. Certo? Beleza? Ambas as autoras defendem, então, que a comunicação institucional precisa levar em consideração o quê? A missão, visão, valores da empresa e planejar estrategicamente a comunicação integrada com as demais áreas explicitadas anteriormente, tá? E voltamos já já para dar continuidade à nossa aula.